Oi, turma! Nossa aula de hoje é de ciências, tá bom? Então, nós vamos estudar algumas coisas bem interessantes. Primeiro, eu vou lembrar um pouquinho sobre a nossa aula passada, certo? A última aula do módulo 1, que nós falamos sobre os seres vivos. Olha que importância! E essa unidade, a gente vai falar de um daqueles seres vivos que a Pró citou lá, que são, as plantas. As plantas são seres vivos, minha Pró. Sim, são seres vivos. Nós vamos conhecer nessa unidade a diversidade de plantas. Vários tipos de plantas que existem, que são logicamente seres vivos. As plantas também e a relação entre os outros seres vivos, né? Qual a importância da planta, das plantas, dessa diversidade toda para nós, seres humanos, para os animais e muitas outras coisas a gente vai ver aí também. Então agora, pega aí o seu módulo 2 e vamos iniciar a nossa aula de ciências, tá bom? Agora a Pró vai explicar um pouquinho sobre esses 3 assuntos que estão aqui no nosso mural. Plantas, diversidade das plantas, as plantas entre seres vivos, ok? Então vamos estudar? Está preparado? Pega aí! Bom, eu vou começar mostrando para vocês essa linda imagem. Eu fiquei um bom tempo olhando para ela, sabia? E como falei para você, nosso assunto hoje é plantas. Então, olha aí para essa imagem. Gente, será possível isso que eu estou vendo? Estamos vendo várias plantas, lógico, mas estamos vendo também ao redor de prédios. Será que isso é possível? Eu posso dizer a você que sim, que isso é possível. Que além dos parques e das praças, algumas cidades incentivam a criação de plantas, inclusive nas construções, nesses prédios aí que a gente está vendo. As plantas não apenas deixam os ambientes mais bonitos, eu amo plantar, como também são essenciais, elas são muito importantes para a manutenção da vida na Terra. Isso quer dizer que eu e você precisamos dela para nos ajudar a continuar vivo aqui na Terra. Como assim, Pró? Se vocês pararem para pensar um pouquinho, vão lembrar o que a Pró falou na sala sobre a importância da planta, que elas purificam o ar, né, que nós respiramos, e por isso a importância dela para a nossa vida. Aí tem 2 perguntinhas que nós vamos ver dentro desse capítulo sobre as plantas. Na letra A, tem assim: como as plantas auxiliam a manutenção da vida na Terra? E na letra B, existem ambientes com plantas no local onde você mora? Será que tem? Nem que você chega assim, quando está perto de chegar em casa, você consegue ver algumas árvores, né? Algumas plantações. Será que existe aí? Na próxima página, vamos falar agora sobre diversidade das plantas, certo? Os diversos tipos de planta. Como a gente estudou lá nos capítulos anteriores, as plantas podem ser encontradas na água, no solo ou sobre outras plantas. Elas apresentam as mais variadas formas, de cores e tamanho. Nos jardins botânicos, quem já foi no jardim botânico? Quem conhece? Nós podemos encontrar diversos tipos de plantas. Vamos fazer um passeio por um desses jardins e conhecer alguns desses seres vivos, tá? Então faz de conta que agora a gente vai passear e vamos conhecer alguns desses tipos de plantas. Na primeira imagem, nós estamos vendo aí um cajamirim, que é uma planta terrestre, gente, que atinge até 25 metros de altura, bem alta, não é? Ele é encontrado na região norte do país, no estado do Rio de Janeiro, na região sudeste, tá? Seu caule é reto e muitas vezes utilizado na fabricação de diversos objetos, como barcos,
Olha, mais uma importância, olha aí, mais uma utilidade. Seus frutos de cor amarela são utilizados para preparar sucos e sorvete. Quem já tomou um suco de cajá? Quem já tomou um sorvete de cajá? Pois muito bom. Então aí nós temos já várias utilidades com essa plantinha aí que vocês estão vendo. A dianéia, gente, a dianéia é uma planta carnívora. Como assim, Pro? Ela come carne. E pode atingir 15 centímetros de altura. Ela é menorzinha, né, do que o cajamiri. Elas geralmente são encontradas em solos pobres em nutrientes, não tem muitos nutrientes naquele solo. Por isso, apesar das dianeias produzirem seus próprios alimentos, elas complementam sua nutrição ingerindo pequenos animais. Por isso que elas são carnívoras. Elas comem alguns animais pequenos, tá? Como, por exemplo, os insetos. Quando o animal pousa na folha, a planta come ela e é uma forma de sobreviver. Vamos continuar aí na próxima página. Outro tipo de plantinha vegetal que nós estamos vendo aqui é a Vitória Régia. Vitória Régia, eu sei que tem muita gente aí que conhece a Vitória Régia, né? Seja vendo mesmo ao vivo, ou então por filme, por desenho, não é? E temos também algumas histórias folclóricas que envolvem a Vitória Régia, mas vamos falar sobre ela. Ela é uma planta aquática, isso quer dizer que ela vive na água, tá? E pode atingir 2 metros de diâmetro, ó, porque ela é redondinha, certo? Então ela pode atingir até 2 metros. E como é que ela fica assim, boiando na água? Vocês não sabem. Pois bem, as suas raízes se fixam no fundo do rio. Os caules ficam cobertos pela água e por isso a gente não vê. E somente a flor dela que flutua na água, tá? Alguns indígenas extraem um líquido de cor preta de raiz dessa planta, utilizando como tinta para pintar os cabelos. Olha quanta coisa, né, gente? Que a gente vai aprendendo e que a gente não sabia. Aí embaixo nós temos a bromélia. Algumas espécies de bromélia se fixam no caule de outras plantas. A bromélia pode atingir até 1,5 metro de diâmetro. Olha como as coisas vão surgindo, né? Então vamos continuar. Agora nós vamos para um outro tema que é as plantas e os seres vivos. Está aí. Gente, eu vou deixar para vocês lerem com mais calma esse texto aí, tá bom? Mas a prova vai dar uma resumida. Quem já ouviu falar sobre uma plantinha chamada guaraná? Gente, ela parece até um olhinho, né? Tem a partezinha branca, tem a parte pretinha. E nós temos uma lenda indígena que explica melhor sobre isso. Então vocês vão ler com calma toda essa lenda aí e vai estudar mais um pouquinho sobre essa planta também. Aqui nós vamos ver uma principal característica da planta, que é usar a luz do sol e outros componentes como água e gás carbônico para produzir o seu próprio alimento. Olha que eu já falei isso antes. A plantinha produz o seu próprio alimento. De que forma? Através do solo e da luz solar. Então, observe essa imagem aí, ó. O que é que tem no solo? Água e nutrientes, tá? Então, as plantas utilizam a energia da luz do sol para transformar o gás carbônico do ar, que absorve, ó, que puxa aí do solo o seu alimento. Então, ele puxa essa energia do sol. Por isso que muita gente fala assim, ó, já colocou a plantinha no sol. Elas precisam para sobreviver. Se tirarmos isso dela, ela vai secando, secando e vai morrendo. Então, além de produzir seu próprio alimento, as plantas servem de alimento para outros seres. Por exemplo, nós tem muitas coisas que vêm dos vegetais e que nós comemos. Então, nós estamos vendo aí, né, a imagem de um animal, é uma vaquinha,
está servindo aí de alimento, se alimentando de plantas, certo? Na próxima página, quando o animal se alimenta de uma planta, parte da energia da luz solar acumulada na planta por meio da fotossíntese é transferida para esse animal. Ou seja, aquela energia toda que ela sugou para ela, se o animal comer determinada planta, aquela energia vai para o animal. Então veja aí, vamos ver aqui agora como é que acontece esse processo, tá? O capim é uma planta que serve de alimento para a capivara, esse bichinho que está aparecendo aí. A capivara é um animal que se alimenta do capim. E aí vem a onça pintada, que é um animal que se alimenta da capivara. Então, ó, como se fosse uma cadeia alimentar, um se alimentando do outro. Sem o capim, a capivara não teria alimento. Com pouco alimento, a capivara poderia morrer. E se não tivesse a capivara, a onça pintada não teria tanto alimento. Ela teria que buscar outro tipo de alimento, né? Então, o animal teria menos alimento disponível para ele e acabaria morrendo. Muito bom! Mais uma utilidade da planta. E aí embaixo nós estamos vendo aí o pássaro, mais conhecido como pica-pau, que está dentro de um tronco, né? Então, o que nos leva a perceber é que, além de servir de alimento, os vegetais também servem de abrigo para alguns animais, como a gente está vendo aí. Agora a Pro vai deixar aqui com vocês algumas atividades referentes a essa aula que a gente acabou de ter. Então leia direitinho, responda com atenção, porque a Pro vai sempre estar corrigindo na aula seguinte, tá? Junte as sílabas da mesma cor e encontre 4 palavras, tá? Então vamos lá. Você vai ter que olhar as cores e organizar dentro do quadradinho de cada cor a palavra que você descobriu. Depois você vai formar uma frase com essas 2 palavras que estão aí embaixo, que é alimento e respiração. Na segunda questão, você vai escrever qual a importância dos vegetais nas encostas. Sabe o que é encosta, não é? Aqueles lugares que ficam assim bem altos. E nem essa imagem que a gente está vendo aí, né? Próxima às pistas, né? E aí a gente vê aquele lugar bem alto, coberto de vegetais. Então, pronto. Por que você acha que é importante? Se você não conseguir, você pode fazer até uma pesquisa para responder essa questão. Tá bom? E aí, na próxima página, vamos circular qual planta baixa é mais adequada para o quintal de Marcos, tá? Como eu disse para vocês, essa planta também serve para quê? Para ornamentar, decorar, deixar o lugar mais bonito. Qual dessas aí você acha que Marcos usaria para ornamentar, arrumar a sua casa, deixar ela bem linda, com esse toque lindo que só os vegetais podem dar? E o último, você vai desenhar na cena abaixo a planta que você selecionou. Em seguida, pinte a cena. Então, aí embaixo é a casa de Marcos e aí o que você escolheu aí em cima você vai desenhar, tá bom? Pois bem, só pra gente ter uma ideia, qual das plantas apresentadas Marcos não conseguiria cultivar no seu quintal? Responde tudo direitinho e a gente encerra aqui a nossa aula, tá bom? Gente, quanta coisa boa que a gente não sabia sobre as plantas, suas funções. Olha, serve de alimento para outros animais. Ai, eu estou muito feliz com essa aula de hoje, foi maravilhosa. As plantas são importantes. E olha que ela consegue gerar seu próprio alimento. Olha que poder ela tem. Não é? Que coisa boa, meus amores. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisas nessa aula. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre plantas. E a Pro vai trazer outros tópicos aqui, outros temas, mas tudo que envolve planta também. Mas por enquanto,
Ficamos nesses daí. E você responde sua atividade bem linda, caprichando na letra. Presta atenção, hein? Eu quero bem bonito, tá bom? Jogue duro, eu sei que você vai arrasar. Beijo, meu amor. Fica com Deus.